Imagina só a cena. Um líder militar, que ninguém esperava, acaba de conseguir uma vitória que parece um milagre, salvando a nação inteira. O país em festa, todo mundo comemorando. Exato. Mas aí, nos bastidores, esse mesmo herói, em questão de dias, muda completamente. Ele vai de um diplomata genial para um justiceiro brutal. E que tortura os próprios compatriotas. Pois é. E no auge da glória, ele comete um único erro que acaba envenenando espiritualmente o povo que ele mesmo libertou. E essa história não é ficção, né? É a história de Gideão. Exatamente. Hoje, a gente vai fundo no capítulo 8 do livro de Juízes, usando diferentes bíblias de estudo como fontes, para tentar entender o que acontece depois da grande batalha. E é aí que a narrativa fica fascinante. Porque, olha, a vitória militar é quase sempre a parte mais fácil de contar. O verdadeiro teste vem depois, né? Com certeza, na gestão do poder, da fama, dos conflitos internos. A trajetória do Gideão é um estudo de caso impressionante sobre como a linha entre ser um libertador e um tirano pode ser muito, muito tênue. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. A história começa com a poeira da batalha ainda no ar. Gideão e seus 300 homens derrotaram os midianitas. Uma vitória espetacular. Mas o primeiro grande problema não vem do inimigo, vem de casa, da tribo de Efraim. Ah, sim. Eles chegam furiosos. Totalmente. Basicamente dizendo, que história é essa de você não ter chamado a gente para lutar? A tensão ali é altíssima. Efraim era uma tribo poderosa, muito orgulhosa, e eles se sentiram, assim, completamente esnobados. Deixados de fora da glória, né? Exato. Em um piscar de olhos, a festa da vitória podia virar uma guerra civil. E a resposta de Gideão, nesse primeiro momento, é brilhante. Ele não se defende, não ataca de volta. Pelo contrário, ele elogia Efraim. Ele diz algo como: o que eu fiz em comparação com o que vocês fizeram, o restinho que vocês pegaram não é melhor do que a colheita inteira do meu clã. Na prática, ele está diminuindo a própria vitória para massagear o ego deles. E as nossas fontes veem isso como genialidade, certo? Sim, uma das fontes descreve isso como uma resposta diplomática clássica. Um exemplo de sabedoria para evitar um conflito que não levaria a nada. Ele viu o perigo e usou a lisonja como uma ferramenta para desarmar a situação. E funcionou? O texto é claro, diz que a raiva dele se acalmou. Mas, sempre tem um mas, né? Existe outra leitura para esse evento. Existe, e é aqui que as fontes começam a mostrar nuances. Outra fonte de estudo aponta para algo mais sutil. Que seria? Gideão, ao diminuir uma vitória que foi claramente um ato divino, só para apaziguar o orgulho humano, pode já estar dando um primeiro passo para longe da dependência de Deus. Interessante. Ele começa a confiar mais na própria astúcia política. Exatamente. Então a pergunta que essa fonte levanta é: isso foi sabedoria ou foi o início de uma certa manipulação pragmática? Uau, ok. O que parece um ato de humildade pode ser lido como o começo de um desvio. Isso muda a perspectiva. E o desvio, se for parece se aprofundar muito rápido. Sim, porque Gideão continua a perseguição aos 2 reis midianitas que escaparam, Zeba e Salmuna. Ele e os homens dele estão exaustos, famintos. E aí eles chegam em 2 cidades israelitas, Sucote e Penuel, e pedem ajuda. Um pedido super simples. Sim, ele pede pão. Basicamente, por favor, deem pão aos meus homens. Estamos exaustos, perseguindo os inimigos de Israel. Parece um pedido impossível de ser negado, né? Eles estão lutando uma guerra que beneficia todo mundo ali. Exato. E a resposta que eles recebem? Espera um pouco. Ele está lutando a guerra por eles, com o selo de aprovação divina, e eles se recusam a dar pão. Qual é a lógica por trás disso? A resposta deles é puro cálculo político misturado com desprezo. Os líderes de Sucote dizem basicamente: por acaso você já capturou os reis? As mãos deles já estão com você para que a gente alimente seu exército? Eles estão dizendo: a guerra não acabou, você ainda não venceu. E se você perder? Os midianitas vão voltar e se vingar de quem te ajudou. Então não vamos nos arriscar por você. É uma traição covarde. Uma aposta contra Gideão. E é nesse ponto que o diplomata que a gente viu com Efraim
desaparece. A mudança é de 180 graus. Totalmente. Ele não negocia, não argumenta. Ele faz uma promessa. E é uma promessa assustadora, brutal. Para Sucote, ele diz: pois quando o Senhor me entregar Zeba e Salmona, vou rasgar a carne de vocês com espinhos do deserto. E para Penuel, que deu uma resposta parecida, ele promete: quando eu voltar vitorioso, vou derrubar esta torre. Acabou a gentileza. A recusa deles não foi só falta de hospitalidade. Foi uma humilhação pública. E Gideão reage com uma fúria gelada e calculada. Isso levanta uma questão. O que leva um líder a ir da lisonja para a ameaça de tortura contra o próprio povo? Provavelmente uma mistura de coisas. As fontes sugerem que Gideão está operando sobre um código de honra daquela época. O insulto público exigiu uma resposta pública e severa. Ele precisava reafirmar a autoridade dele. Exato. Se a notícia se espalhasse de que cidades israelitas podiam zombar dele impunemente, a liderança dele ia para o brejo. Então, sim, tinha raiva pessoal, mas a resposta foi também uma declaração política. Eu estou no comando e vai ter consequência para quem duvidar disso. Ele cumpre a promessa. Depois de uma perseguição incrível, ele finalmente captura os 2 reis em Carcor. O exército inimigo estava acampado de forma descuidada, achando que estava seguro. Gideão surpreende, vence a batalha final e prende os reis. E na volta, ele faz uma parada em Sucote. Ele não esqueceu. Ele captura um jovem da cidade e o força a escrever os nomes dos 77 líderes que o insultaram. É de uma precisão cirúrgica. E então ele pega esses líderes e, como prometido, os castiga com espinhos. O texto não é gráfico, mas a implicação é de uma punição corporal severa, humilhante. Depois, ele vai a Penuel, derruba a torre e mata os homens de lá. A questão que fica é: isso é justiça ou crueldade? É um juiz de Deus executando uma sentença contra traidores ou é um chefe militar ferido no orgulho exercendo uma vingança pessoal e desproporcional? E é exatamente aí que a história nos deixa desconfortáveis. De propósito, não tem uma resposta fácil. Naquela época, traição em tempo de guerra era punida com a morte. Mas a brutalidade parece ter um componente pessoal muito forte. Sim, parece. E a história não para aí. A camada final da vingança de Gideão ainda está por vir, e ela é profundamente pessoal. Certo, com os 2 reis, Zeba e Salmuna, agora seus prisioneiros, eles confronta e faz uma pergunta que parece meio estranha. Como eram os homens que vocês mataram em Tabor? E a resposta deles sela seu destino. Eles dizem: eram como você. Cada um parecia filho de um rei. Eles devem ter achado que isso era um elogio, né? Provavelmente, uma forma de apelar para a vaidade dele. Mas, na verdade, eles estavam confessando um crime de sangue contra a família de Gideão. E é aí que ele revela tudo. Eram meus irmãos, filhos da minha mãe. De repente, não é mais sobre a nação de Israel. É sobre vingança de sangue, um dever familiar sagrado naquela cultura. A guerra acabou, agora é um acerto de contas. E ele manda o filho mais velho, Jeter, executar os reis. Mas Jeter é só um garoto. O texto diz que ele ficou com medo e não puxou a espada. Que momento tenso. Demais. Executar reis capturados era um rito de passagem, uma afirmação de poder. A execução do Jeter é quase uma vergonha para Gideão. E os próprios reis o provocam. Levante-se e mate-nos você mesmo, porque um homem é julgado por sua força. Então Gideão, o juiz, o general e agora o vingador familiar, executa pessoalmente os 2 reis. E a saga de sangue termina. Então ele venceu a guerra, consolidou o poder, puniu os traidores. Parece o final perfeito, né? A nação está segura. E é aí que o povo vem com uma proposta que muda tudo. Exatamente. Eles oferecem a Gideão algo inédito em Israel. Uma monarquia hereditária. Governe sobre nós, você, seu filho e seu neto, porque você nos salvou. Esse é um momento sísmico na história deles. Estão querendo trocar o governo teocrático, de juízes temporários, pela segurança de uma dinastia humana. E a resposta de Gideão parece perfeita.
Ele diz todas as coisas certas. Sim. Ele diz: nem eu nem meu filho governaremos sobre vocês. O Senhor governará sobre vocês. Ele recusa a coroa e aponta para Deus. É o auge da jornada do herói, o teste final de caráter. E ele parece passar com louvor. Parece. Mas a história tem uma revolta trágica. Imediatamente depois dessa recusa nobre, ele diz: só quero lhes pedir uma coisa. Cada um me dê as argolas de ouro que pegou dos inimigos. E o povo, feliz da vida, dá para ele uma quantidade enorme de ouro. As fontes falam em 1.700 ciclos, o que seria algo entre 20 e 30 quilos. Uma fortuna. E com esse ouro, ele faz um éfode. O que exatamente é isso? E por que foi um erro tão grande? Então, um éfode, ou estola sacerdotal, era uma vestimenta usada pelo sumo sacerdote, principalmente para consultar a vontade de Deus. Agora, as fontes divergem sobre a intenção de Gideão. Alguns acham que a intenção era boa. Isso. Alguns comentaristas acreditam que ele queria criar um memorial da vitória de Deus, talvez um objeto para que o povo se lembrasse quem era o verdadeiro rei. Mas não foi o que aconteceu. O erro fatal foi onde ele colocou esse éfode, né? Exatamente. Na sua própria cidade, Ofra. Na prática, ele criou um centro de peregrinação e adoração que competia com o tabernáculo oficial. É quase como se ele recusasse o título de rei, mas agisse como um, estabelecendo o próprio santuário. Perfeito. É um político que diz: eu não quero o cargo, mas depois cria um instituto com seu nome no centro do poder. A recusa é simbólica, mas a influência e o foco nele mesmo são bem reais. E o texto é explícito sobre o resultado. Todo Israel se prostituiu, adorando-o ali. A palavra prostituiu é fortíssima. Indica idolatria, infidelidade a Deus. E o texto continua, dizendo que o éfode se tornou uma armadilha para Gideão e sua família. O libertador criou um instrumento da próxima escravidão do povo, uma escravidão espiritual. É a grande tragédia da história dele. O homem que começou sua jornada derrubando um altar para o deus Baal acaba construindo um novo objeto que leva o povo de volta à idolatria. Então, qual o saldo final? O legado dele? O texto diz que a terra teve paz por 40 anos durante a vida dele. Ele viveu muito, teve 70 filhos. O que, além de um legado, indica um status de realeza não oficial, né? E as fontes fazem questão de mencionar um filho específico, Abimeleque, que vai ser uma figura explosiva depois. Mas o verdadeiro veredito sobre o legado dele vai no momento em que ele morre. E é chocante e imediato. Assim que Gideão morre, os israelitas voltaram a se prostituir com os Baalins e estabeleceram um novo deus, Baal-Berit, ou Senhor da Aliança. E o texto finaliza com duas frases que são como um soco no estômago. Diz que eles não se lembraram do Senhor seu Deus. E o mais triste, não foram bondosos com a família de Jerobaal, isto é, Gideão, por todo o bem que ele tinha feito a Israel. todo o bem foi esquecido. Instantaneamente. A paz, a libertação, a vitória. Tudo apagado. E a ironia final é dolorosa. Sim, o apelido de Gideão era Jerubaal, que significa que Baal contenda. Ele ganhou esse nome por desafiar Baal. No fim, Baal venceu a contenda pela lealdade do povo. E o éfode de ouro, grande erro de Gideão, foi o que abriu a porta para isso. O tropeço que ele deixou para trás foi exatamente o caminho que o povo seguiu quando ele se foi. É uma figura incrivelmente complexa que emerge dessa análise. Um diplomata astuto, um guerreiro implacável, um líder que recusa uma coroa, mas que, na prática, não consegue abrir mão do poder simbólico. E, com isso, sela um destino trágico para sua nação. E isso nos deixa com uma reflexão. A história de Gideão nos força a questionar a natureza do legado. Um grande erro no final da vida pode ofuscar décadas de atos heróicos. E talvez a pergunta mais incômoda seja sobre o poder. Exato. Mesmo quando o poder político é oficialmente recusado, será que a influência, a fama, a autoridade não carregam em si uma semente de corrupção? Uma semente capaz de transformar o maior dos salvadores numa fonte de tropeço para as pessoas que ele liderou? A forma como um herói termina sua jornada talvez diga mais sobre ele do que a forma como ela começou.